Após 2 meses de espera, apresentador Fausto Silva fez transplante de rim no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ex-presidente Bolsonaro teve que prestar depoimento na Polícia Federal por importunação intencional a uma baleia jubarte no litoral paulista. Governo Milei proíbe linguagem inclusiva e a perspectiva de gênero em toda a administração pública nacional na Argentina. Gravar o momento da própria demissão viralizou em rede social, mas a atitude exige cuidados e pode ter sérias consequências. Polícia Federal e IBAMA fazem ação para repatriar animais silvestres traficados para a África. Brasil tem uma série de leis aprovadas para o combate à violência contra a mulher, mas continua como um dos países mais violentos para elas no mundo. A cada 10 clientes pagantes, 6 furtam energia elétrica no Rio de Janeiro com os famosos gatos. Aluno de apenas 13 anos da Rede Pública de Ensino de Santa Catarina ganhou medalha de bronze nas Olimpíadas Mundiais de Matemática. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O apresentador Fausto Silva passou por um transplante de rim nesta segunda-feira no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Faustão segue internado no hospital sob cuidados médicos para o acompanhamento da adaptação do órgão e o controle clínico. Segundo informações divulgadas pelo hospital, Faustão deu entrada na unidade no domingo para iniciar os preparos para a cirurgia, devido a complicações causadas por uma doença renal crônica, após o Hospital Albert Einstein ter sido comunicado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo que havia um rim compatível com o organismo de Faustão disponível para transplante. Após os cuidados iniciais, o apresentador foi encaminhado para o centro cirúrgico, onde o procedimento aconteceu sem nenhuma intercorrência. De acordo com os médicos responsáveis pela saúde de Fausto Silva, ele seguirá internado para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico. De acordo com familiares, quando ele passou por um transplante de coração no ano passado, seus rins já estavam comprometidos e ele fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Faustão foi inserido na fila para receber o rim em 6 de fevereiro deste ano. Ele era o 13º na lista para o procedimento, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, pois cumpria os requisitos prioritários para a cirurgia. Atualmente, existem 38.908 brasileiros aguardando por um transplante de rim. Assim como Faustão, a maioria dos pacientes que esperam pelo órgão são do sexo masculino e possuem mais de 50 anos. A fila para o transplante pode demorar dias, meses e até anos, de acordo com a prioridade do paciente. No começo do mês, o personal trainer Hans Christian Dick Enns, que nasceu com apenas um rim, morreu 2 meses após entrar na fila por um transplante de órgão. Ele também era influenciador digital e se apresentava nas redes sociais como Christian Enns. Na fila de transplante do rim, o que mais importa é a compatibilidade entre doador e receptor. Os critérios de desempate existem, mas também variam. A gravidade do paciente é motivo de priorização e as crianças, por exemplo, têm preferência ou quando estão concorrendo com adultos. Quem organiza essa fila é a central de cada estado, que deve se reportar ao Sistema Nacional de Transplante. É esse sistema que também cuida da logística, principalmente quando um estado vai receber um órgão ou tecido de outro lugar do Brasil. O estado de São Paulo lidera a lista de pacientes que aguardam por um transplante de órgão, com mais de 20 mil pessoas na espera, seguido de Minas Gerais, Paraná, Bahia e Rio de Janeiro.
O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento hoje à Polícia Federal na capital paulista sobre uma suposta importunação intencional contra uma baleia jubarte. A defesa de Bolsonaro afirmou que agora tudo foi esclarecido e que, inclusive, ele não é capaz de controlar um animal de todo aquele tamanho. O ex-presidente chegou por volta das 2h30 da tarde para depor. Ele negou todas as acusações de importunação ao animal que supostamente aconteceram no ano passado, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Bolsonaro afirmou que não se aproximou da baleia. Ele apenas estava parado e com o jet ski desligado. E foi aí que ela se aproximou dele. Para a defesa do ex-presidente, ele não tinha qualquer controle sobre a situação. Mas você não consegue controlar um animal daquele tamanho que surge, ele emerge da água. O presidente tomou todas as precauções a partir do momento que avistou a baleia, que é o que a lei determina e foi cumprida. Ele também nem sabia que tinha essa proibição, mas mesmo assim tomou todos os cuidados necessários para não criar nenhum tipo de como que eu vou explicar? Nenhum tipo de interferência, moléstia ao animal. A defesa ainda afirmou que no momento em que tudo aconteceu, eles estavam consertando uma outra embarcação que estava com areia no motor. No vídeo é possível ver que Bolsonaro pilotava uma moto aquática e que, ainda em movimento, se aproximou do animal. Ele estava a cerca de 15 metros de distância. Até parece ser muito, mas é proibida por lei. Agora a PF investiga se foi violada ou não a lei que proíbe a pesca ou o molestamento intencional de baleias. Se condenado, Bolsonaro poderá pagar uma multa ou ser condenado a 2 anos de prisão. Mas para sua defesa, ter que prestar depoimento sobre um assunto como esse é um verdadeiro absurdo. O número de policiais militares trabalhando no Brasil caiu quase 7% nos últimos 10 anos. O levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que o recuo foi na contramão da população, que não parou de crescer, ou seja, estamos mais desprotegidos. Eles são os principais responsáveis por ações de combate ao crime. Para os especialistas, isso só aconteceu por conta da baixa remuneração e falta de planejamento de carreira. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou as resoluções eleitorais que definem as regras que serão usadas nas disputas municipais deste ano. Entre os temas votados na sessão da Corte estão as regras para o uso de tecnologias de inteligência artificial nas campanhas eleitorais. No texto da relatora, ministra Carmen Lúcia, que foi colocado em votação, propôs que o uso de material fabricado ou manipulado por meio da inteligência artificial seja permitido apenas se a informação sobre o uso da tecnologia for divulgada de forma explícita e destacada. A norma proposta também traz vedações ao uso de qualquer conteúdo fabricado e manipulado com dados sabidamente não verdadeiros ou gravemente descontextualizado que possam causar danos ao equilíbrio da eleição. A minuta prevê ainda que os provedores de aplicações na internet são responsáveis pela implantação de medidas que impeçam a publicação de conteúdo irregular que atinja a integridade do pleito. As resoluções votadas por ministros passaram por audiência pública. Partidos políticos, entidades de classe, advogados, comunidade acadêmica, integrantes da sociedade civil encaminharam ao TSE, de 4 a 19 de janeiro, 945 sugestões para o aprimoramento das minutas de resoluções do pleito. Nas audiências públicas que coletaram as propostas sobre as normas que nortearam as eleições municipais de 2020, houve 178 sugestões. Para o pleito de 2022, as audiências públicas sobre as resoluções receberam 342 propostas de aperfeiçoamento. Após receber as sugestões, o Tribunal Superior Eleitoral realizou de 23 a 25 de janeiro deste ano um ciclo de audiências públicas para que os autores previamente inscritos para falar pudessem apresentar contribuições. A ministra Carmen Lúcia, que presidiu os encontros, informou que foram aprovados quase 100 pedidos de uso da palavra e que 80 pessoas se manifestaram durante as audiências.
O presidente Lula assinou hoje a revogação da medida provisória que reonerava a folha de pagamento de 17 setores da economia. Com isso, fica valendo a prorrogação da desoneração, promulgada pelo Congresso no fim do ano passado. Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, o projeto de lei que vai propor a reoneração já está pronto e será enviado pelo Executivo em breve ao Congresso. O PL deve ser enviado com urgência constitucional. As buscas pelos 2 criminosos que fugiram do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, completaram hoje 2 semanas. Mesmo com tantas dificuldades, as investigações têm dado resultado. A dupla foi vista num vilarejo da cidade. Os 2 fugitivos foram vistos num vilarejo em Baraúna, município próximo ao Presídio Federal de Mossoró. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça foram reconhecidos pelos moradores. Quando notaram, correram para as matas antes que a polícia pudesse chegar. Mas a força-tarefa que busca recapturar os presos encontrou um celular que teria sido usado por eles no meio da lama, sem o chip e completamente sujo. Mas as investigações apontam que ele foi usado recentemente. Enquanto os homens não são encontrados, as buscas não podem parar. Cerca de 540 agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional trabalham para que sejam encontrados. Em 2 semanas de investigações, 5 pessoas foram presas. O homem que foi preso ontem, suspeito de ter abrigado os criminosos em seu sítio em troca de dinheiro, passou hoje por uma audiência de custódia. Ele continua preso. A polícia agora trabalha com a hipótese de que os homens estão recebendo dinheiro de integrantes da facção Comando Vermelho, que tem forte atuação nas regiões Norte e Nordeste para se manter. A Polícia Federal está oferecendo recompensas em dinheiro para quem ajudar nas buscas. Serão pagos R$30 mil para quem compartilhar informações que levem à captura dos bandidos. Denúncias essas que poderão ser feitas pelo número 181. O anonimato é garantido. E veja a seguir, governo Milei proíbe linguagem inclusiva e a perspectiva de gênero em toda a administração pública nacional na Argentina. E ainda, a Polícia Federal e IBAMA fazem ação para repatriar animais silvestres traficados para a África. O governo de Javier Milei proibiu a linguagem inclusiva nas Forças Armadas Argentinas e em todos os órgãos do Ministério da Defesa. Dessa forma, ficam proibidas palavras como sargenta e caba, além de estruturas para se referir a identidades não binárias como soldades. A decisão publicada pelo governo argentino fala que os termos devem seguir as regras estabelecidas pela Real Academia Espanhola, além dos regulamentos e manuais vigentes nas Forças Armadas. Assim, o idioma utilizado deverá ser o castelhano, conforme a normativa e regulamentação que rege cada área. O texto diz que qualquer desvio do castelhano que não esteja padronizado ou respaldado por um marco legal correspondente pode induzir a interpretar equivocadamente o que se deseja dispor ou ordenar, afetando sua execução. A linguagem inclusiva não era objeto de uma norma explícita, mas em um documento de 2020 do governo anterior, o então ministro Agustín Rossi assegurava que a pasta continuaria a acompanhar as mudanças culturais nas relações de gênero. Na publicação, o Ministério da Defesa escreveu que esperava que as perspectivas de gênero fossem transversais a todas as instituições. A prática não era obrigatória, o que fez o major-general ganhar as manchetes em 2022, quando se dirigiu a soldados e soldadas. Milei nunca escondeu uma oposição à linguagem inclusiva e ao que ele chama de ideologia de gênero, e, portanto, não pensou 2 vezes antes de publicar a medida. A linguagem neutra geralmente é feita substituindo os artigos masculinos e femininos por um artigo neutro, que pode ser a letra E ou a letra U, dependendo da palavra. Dessa forma, ele ou ela pode virar elo e amigo ou amiga pode virar amigue. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o papel de pronome neutro no plural é feito pelo artigo masculino.
Assim, se um grupo de pessoas é composto por homens e mulheres, mesmo que majoritariamente feminino, pode se referir às pessoas do grupo como eles ou todos. Por isso, vestibulares ou concursos públicos que exigem a norma culta da língua não permitem o uso do gênero neutro. Cerca de 7 milhões de eleitores foram chamados às urnas israelenses nesta terça-feira. As eleições municipais, que foram adiadas 2 vezes por causa da guerra com Hamas na faixa de Gaza, aconteceram em Jerusalém, nas colônias da Cisjordânia ocupada e em parte das colinas de Golã anexadas. Em meio à guerra em Gaza, a votação aconteceu em 242 municípios, mas foi adiada em 11 distritos em áreas próximas a Gaza. Com dezenas de milhares de eleitores em áreas próximas ao território palestino e de fronteira norte com o Líbano, sendo forçados a esperar para votar em outro momento do ano. A guerra de quase 5 meses e as trocas quase diárias de foguetes entre os rivais no norte deixaram muitas áreas de fronteira quase desertas. No norte, o exército israelense disse que atingiu alvos do Hezbollah, no sul do Líbano, nesta terça-feira, depois de cerca de 35 foguetes foram lançados do Líbano em direção à área do Monte Meron. As eleições já haviam sido adiadas para além da data originalmente programada, 31 de outubro do ano passado, e depois foram adiadas ainda mais em janeiro deste ano por conta dos combates. Mas o governo decidiu ir em frente. Os ataques de Israel na Palestina, disparados após o ataque do Hamas em outubro, que matou cerca de 1.200 israelenses e estrangeiros, já mataram quase 30 mil palestinos, de acordo com as autoridades de saúde palestinas. O governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tem visto seu apoio despencar, mas as pesquisas indicam que o apoio geral à guerra em si permanece sólido entre os israelenses. Nesta terça-feira, as esperanças de uma pausa nos combates aumentaram quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, indicou que um acordo poderia ser alcançado na próxima semana, antes do início do mês sagrado muçulmano do Ramadã. A Rússia avisou a OTAN nesta terça-feira que, caso tropas europeias sejam enviadas à Ucrânia, um novo conflito será inevitável. Ontem, o presidente francês Emmanuel Macron discutiu a possibilidade das nações europeias enviarem tropas para o conflito. A ideia que vem sendo debatida há meses foi colocada na mesa pelo presidente francês Emmanuel Macron, que disse durante o encontro com líderes europeus que não podia descartar a possibilidade, ainda que não houvesse consenso entre os aliados ocidentais sobre ela. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o simples fato de discutir a possibilidade de enviar alguns soldados de países da OTAN para a Ucrânia é um novo elemento muito importante. E, neste caso, os russos consideram inevitável um grande confronto sangrento entre os países. A declaração de Macron, que irritou os russos, aconteceu durante a Conferência de Ajuda à Ucrânia, que reuniu representantes dos 27 países membros da União Europeia, incluindo 21 chefes de Estado e de governo. Macron ainda prometeu fazer de tudo para impedir que a Rússia ganhe a guerra. O chefe de Estado francês também anunciou que será criada uma nova coligação para fornecer mísseis e bombas de médio e longo alcance à Ucrânia. Além disso, os líderes da União Europeia e os representantes governamentais decidiram intensificar o lado das munições e produzir resultados mais rápidos nas 8 coligações que já existem. Um helicóptero com 6 pessoas caiu segundos após decolar na cidade de Medellín, na Colômbia. Nas gravações que viralizaram na internet, é possível ver o exato momento em que a aeronave começou a voar. Ela está saindo de um heliponto que fica no topo de um edifício. Mas logo depois de alçar voo, começou a girar sem controle. E foi aí que despencou. Durante a queda, o helicóptero ainda atingiu uma torre de comunicações e acabou ficando preso, pendurado. As autoridades ainda investigam o motivo da queda, mas afirmam que o problema pode ter sido causado por uma falha técnica ou por fortes ventos que atingiram a região. Apesar da gravidade,
todos os ocupantes sobreviveram. A Polícia Federal moveu uma ação em colaboração com o IBAMA para repatriar animais silvestres que foram traficados para a África. Os animais foram localizados no dia 12 de fevereiro deste ano em Lomé, capital do Togo, em um veleiro de bandeira brasileira. Ao todo, 17 micos-leões dourados e 12 araras azuis retirados irregularmente da fauna brasileira foram resgatados. Ambas as espécies correm risco de extinção. Polícias de diferentes países participaram da investigação para descobrir quem seriam os responsáveis pelo tráfico dos animais. Na operação, autoridades locais prenderam 4 homens, entre eles um uruguaio, um surinamês, um brasileiro e um togolês. Todos estavam em posse de animais protegidos pela Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em perigo de extinção, da qual o Togo é um dos responsáveis pela CITES. Foi identificado um 5º integrante da embarcação, o de origem israelense, que conseguiu fugir. O barco teria saído de Suriname com guias de exportação falsificadas em direção à África. Uma aeronave da Polícia Federal partiu do Brasil, levando servidores da PF e do IBAMA, a fim de auxiliar nos trabalhos de recuperação das espécies antes da repatriação. Os animais ficarão abrigados na Embaixada do Brasil em Lomé até a retirada deles do território togolês. No trajeto clandestino, 3 micos acabaram mortos e os demais foram encontrados debilitados, desnutridos e intoxicados e com óleo de motor na pelagem. Antes do retorno à natureza, os micos-leões dourados seguirão para um centro de recuperação de animais. Já as araras estavam estressadas no momento da apreensão e devem ser encaminhadas para uma das estações de quarentena. Esteroides estão sendo vendidos irregularmente no Brasil. Primeiro que a venda de anabolizantes sem receita é proibida aqui no país e segundo que os produtos vêm do Paraguai. Os produtos do site com domínio brasileiro da suposta empresa farmacêutica chamada Landerlan, com sede em Lambaré, aparecem disponíveis apenas para consulta. Além disso, informam que os produtos são fabricados de forma consistente e controlada, aplicando padrões de qualidade rigorosos, de acordo com a legislação em vigor do Ministério da Saúde Pública do Paraguai, garantindo que são produtos seguros e de qualidade. Mas ressaltam que a intenção do site é informar sobre valores aos leitores fora do país de origem e jamais induzir ao consumo no país-alvo. Ninguém deve consumir sem prévia autorização médica, já que os produtos Landerlan têm apenas registro de vigilância sanitária do Ministério de Saúde Pública e Bem-Estar Social, sem regulamentação no Brasil. Para comprar, basta clicar em Saber Mais. Você é direcionado a uma conversa no WhatsApp com o número de DDD 11, cidade de São Paulo, onde é enviada uma lista com dezenas de hormônios, alguns deles veterinários de uso restrito e sem a necessidade de receita. Em abril de 2023, o Conselho Federal de Medicina proibiu que médicos prescrevam esteroides para fins estéticos e esportivos. Além disso, no site Reclame Aqui, existem diversas reclamações recentes de clientes que acusam a suposta empresa paraguaia de não entregar o medicamento e que o site, na verdade, não se trata do original. O paraguaio, por exemplo, não apresenta o valor dos produtos, como o brasileiro, e fornece telefones e e-mails para contato sem direcionar para aplicativos de mensagens ou vendedores, mas oferece os mesmos medicamentos, incluindo os de uso veterinário. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, houve um aumento de 45% na venda dos 3 principais anabolizantes industrializados: testosterona, cipionato de testosterona e undecilato de testosterona. O levantamento usa a comparação entre os anos de 2019 e 2021, de acordo com a apuração e reportagem da Folha de São Paulo, que desconsiderou o ano de 2020 por conta da pandemia de 2019, em que houve fechamento de academias e diminuição no agendamento de consultas médicas. Em 2019, o Batalhão de Polícia de Fronteira, responsável por monitorar a fronteira do Brasil com o Paraguai, em Foz do Iguaçu, fez uma apreensão recorde,
de mais de 126 mil unidades de medicamentos e também acompanhou uma queda nas apreensões em 2020, com 8.339 unidades e com relativo aumento nos anos consecutivos. Em 2023 foram 48 mil. E ainda hoje, o Brasil tem várias leis aprovadas para o combate à violência contra a mulher, mas continua sendo como um dos países mais violentos para elas no mundo. E também, gravar o momento da própria demissão viralizou em rede social, mas a atitude exige cuidados e pode ter sérias consequências. Para além da Maria da Penha, que é considerada uma referência mundial, o Brasil tem uma série de leis aprovadas para o combate à violência contra a mulher. Mesmo assim, continua como um dos países mais violentos para elas no mundo. E um dos entraves é justamente fazer com que essas legislações saiam do papel e sejam efetivamente implementadas. Valéria Carrilho da Silva tinha 35 anos quando teve a vida interrompida pela violência. O corpo dela foi incendiado. Gislaine Aparecida Martins era ainda mais jovem, tinha 30 anos, quando foi morta a facadas na frente dos filhos. As duas morreram em casa, vítimas de ex-companheiros. Os casos foram registrados como feminicídio e, infelizmente, engrossam uma estatística alarmante e que reflete a realidade de um dos países mais violentos para as mulheres. Dados do Estudo Global sobre Homicídios de 2023 apontam que 54% dos assassinatos de mulheres acontecem em contextos domésticos e 66% são praticados por parceiros íntimos. A Lei Maria da Penha vai completar 18 anos em 2024. Considerada pela ONU uma das 3 legislações mais avançadas no mundo, representa uma série de conquistas na proteção das mulheres. Mas, diante do cenário nacional, que ainda é de insegurança, o Legislativo criou ao longo destes anos mais leis que esbarram em um entrave. Muitas nunca saem do papel. Entre as legislações que precisam de efetividade, esta advogada, que é presidente do Instituto Mulher, destaca a implantação de delegacias especializadas com funcionamento 24 horas. Das 492 existentes no país, somente 60 estão de portas abertas a qualquer momento. A violência doméstica acontece no fim de semana, no feriado, após o expediente, à noite, na madrugada. Estatisticamente, o número de violência contra a mulher são nesses horários, são nesses dias da semana. Então, é uma lei que ainda precisa ser realmente, efetivamente implementada. Ela ainda considera acanhada e com necessidade de cooperação por parte das empresas a campanha do sinal vermelho, através da qual mulheres podem sinalizar com um X à mão e apresentar em estabelecimentos como farmácias, agências bancárias e órgãos públicos como forma de pedir ajuda. Já pensando nas futuras gerações, há uma legislação aprovada em 2021 que muda as diretrizes básicas da educação, obrigando escolas públicas e privadas a criarem uma semana de combate à violência contra a mulher em março. Uma alternativa para conscientizar sobre a igualdade de gênero. Não temos visto essa lei ser aplicada. Não temos visto as escolas fazendo esse trabalho ou preocupadas com esse trabalho. A lei é de 2021, nós já entramos em 2024 e até agora nós não vimos efetivamente a aplicação dessa lei. Esses são exemplos de uma lista longa de leis que precisam ser implementadas, regulamentadas ou até mesmo terem suas determinações fiscalizadas. Para a presidente do Instituto, há um descompasso entre o Legislativo e o Executivo, uma vez que os parlamentares criam as leis para atender aos pleitos da sociedade e os governantes não se preocupam em fazer a implementação. Para ela, as campanhas ainda deveriam ir além da divulgação dos números de denúncia, como 180, e esclarecer melhor sobre os direitos das vítimas e punições aos agressores estabelecidos em legislação. Nós precisamos fazer a campanha e o nosso governo federal não faz isso. Todos, você não vê campanhas maciças, campanhas intensivas de existir assim, olha, existe a lei X que se você fizer isso, essa lei vai te punir. Essa lei existe para esse tipo de ato violento contra a mulher.
E o número de denúncias de violência contra a mulher feitas pelo Ligue 180 cresceu no ano passado, um aumento de quase 26% em relação a 2022. Segundo dados divulgados pelo Ministério das Mulheres, em 2023, o Ligue 180 recebeu quase 569 mil chamadas. A maior parte delas daqui da região sudeste do país, de onde foram recebidas 288 mil ligações, seguida da região nordeste, sul e, por fim, as regiões centro-oeste e norte, que juntas totalizaram pouco mais de 40 mil chamadas no ano passado. A grande maioria das denúncias dizia respeito a ameaças à integridade psíquica, física, negligência ou violência patrimonial. E o segundo motivo mais comum das ligações foi o impedimento do exercício da liberdade individual, sexual, de crença, laboral ou de expressão. Já no canal de atendimento exclusivo no WhatsApp, implementado no último mês de abril, quase 7 mil mensagens foram enviadas até dezembro do ano passado. Além de denúncias, ambos os canais oferecem orientações sobre os direitos da mulher e os serviços especializados que estão mais próximos dela. A gente lembra aqui que o Ligue 180 é um serviço gratuito do governo federal com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem como o WhatsApp. E eu já aproveito para deixar o número dele, que é o DDD 61, número 96-100-180. Outra ferramenta de informação é o painel do Ligue 180, criado pelo Ministério das Mulheres recentemente. O canal online, encontrado no site gov.br, simplifica o acesso à rede de atendimento, com mais de 2.500 pontos de atenção listados em todo o país para suporte às mulheres em situação de violência. E a procura por esses canais tem crescido. Só em janeiro de 2024 foram realizados 48 mil atendimentos pelo Ligue 180 e quase 1.000 pelo WhatsApp. Nesse primeiro mês do ano, foram registradas cerca de 11 mil denúncias. Por causa de denúncias de racismo dentro do sistema de saúde brasileiro, feitas não só por pacientes, como por médicos, o governo federal lançou a chamada Estratégia Antirracista para a Saúde, impulsionando o surgimento de clínicas especializadas no atendimento a esta população e promover a equidade étnico-racial no setor. Dos 203 milhões de brasileiros, mais de 55% se autodeclararam negros no censo demográfico de 2022. Apesar de serem maioria dentro da população, dados oficiais de 2019 apontam que menos de 28% dos estudantes de medicina do país são pretos e pardos. Quando eu era recém-formado, eu fazia muitos plantões em pronto-socorro e eu não via nenhum médico negro. Isso era assustador, assustador. E o que me deixava mais incomodado é que os pacientes, quando entravam no consultório, eles sempre questionavam se eu era o médico. Médicos e pacientes negros denunciam racismo dentro do sistema de saúde brasileiro, impulsionando o surgimento de clínicas especializadas no atendimento a esta população, como fez a ginecologista Mariana Prado. As mulheres pretas são as que mais peregrinam em serviços de saúde porque não se sentem contempladas. Menos rastreamento de câncer de colo de útero, mamografia, maiores índices de infecções sexualmente transmissíveis, são negadas mais analgesia durante o trabalho de parto. Então, a população preta está aí nessas estatísticas péssimas, assim, maior índice de mortalidade materna. Se eu estou buscando um profissional competente e esse profissional competente é preto, eu sei que historicamente foi cobrado muito mais do saber deste profissional, que esse profissional tem que se testar, é testado a todo momento pelo sistema de saúde, sabe? Então eu vejo que esse profissional tem até mais qualidade em alguns momentos. E eu sim, busco em todas as áreas, quando eu for passar em consulta, quando eu tenho que passar em consulta um profissional preto. Às vezes eu encontro, às vezes não. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostrou inteirado da questão e lançou em dezembro a Estratégia Antirracista para a Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo da portaria é garantir a promoção da equidade étnico-racial e estabelecer que o enfrentamento ao racismo contra negros, indígenas e outros grupos minoritários estejam presentes em todas as políticas de saúde. Uma nova tendência está tomando conta da internet: gravar o exato momento em que está sendo demitido do trabalho.
Algumas pessoas debatem e até choram enquanto recebem a notícia, mas elas nem imaginam que isso poderá ter consequências muito maiores que apenas viralizar nas redes sociais. As gravações mostram os detalhes que até hoje a maioria das pessoas não costumava compartilhar com ninguém. Mas nessa era virtual, muitos enxergam como uma oportunidade de ganhar fama na internet. Até porque quem não sonha em ser reconhecido e ter milhões de seguidores? Na maioria dos casos, toda a conversa é filmada. Eles costumam mostrar apenas o rosto de quem está sendo demitido, mas não de quem está do outro lado. As emoções são diversas. Às vezes choram, brigam e até riem. Mas claro, o sorriso é aquele amarelo que mostra total desespero. Como as buscas por esse tipo de vídeo não param de crescer, mais pessoas estão entrando na brincadeira. Já são milhares. Uma brasileira, inclusive, entrou na onda e conseguiu alcançar a fama. A designer gráfica Alana Vetronin fez a publicação do vídeo mostrando o momento em que foi demitida. O resultado foi muito além do esperado. São mais de 6 milhões de visualizações. Mas não era para ser bem assim. Ela afirmou que foi chamada para uma reunião e acreditou que seria promovida de cargo. Mas a surpresa veio logo após o início da gravação. E foi passado para nós como que ele está querendo seguir com essa reestruturação interna, os próximos passos. E um dos primeiros passos que vai acontecer vai ser feito, né, os ligamentos de alguns colaboradores aqui internamente. E hoje, né, eu vou compartilhar com você que a gente vai estar fazendo esse processo contigo também. Um dos motivos que a gente traz também, Alana, para a gente observar sobre isso, né, com relação à performance, tá? Obrigada. Para ela, foi bom. Inclusive, teve diversos comentários na publicação de pessoas que relataram momentos parecidos, além de enviarem mensagens de apoio e de suporte. Apesar de ter virado moda, essa atitude poderá ter consequências para o funcionário, principalmente no caso de demissão. Os especialistas afirmam que isso poderá causar uma reversão e um desligamento que seria sem um motivo específico mudaria para justa causa. Além disso, a empresa poderá adotar outras medidas, inclusive judiciais, para ser indenizada pelo dano causado. Tudo vai depender de como é feita a filmagem e como isso é divulgado. É bom ter consciência na hora de postar algo, principalmente quando isso vai influenciar diretamente em seu futuro profissional. O Ministério do Trabalho divulgou hoje o lançamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Digital. Ele chega para substituir o atual envio de informações do FGTS dos trabalhadores pelas empresas. O objetivo é facilitar a vida dos empregadores. Uma das novidades é a utilização do Pix como ferramenta de pagamento. Mas a plataforma só estará disponível nesta próxima sexta-feira. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação da prévia da inflação brasileira, que veio abaixo do esperado pelo mercado financeiro, além de um dia mais positivo no exterior, com uma queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Balanços corporativos também ficaram no radar. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,97%, cotado em R$ 4,93 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,61% aos 131.689 pontos. De cada 10 clientes pagantes, 6 furtam energia elétrica no Rio de Janeiro com os famosos gatos. De acordo com a concessionária Light, isso representa mais de 1/3 das residências da capital fluminense. Segundo a concessionária Light, que presta serviço oferecendo energia para a cidade do Rio de Janeiro, mais de 37% dos endereços da cidade do Rio fazem gato de luz e furtam energia. O Complexo do Alemão e a comunidade da Rocinha têm os maiores índices da prática delituosa, que, segundo o Código Penal, é crime, com pena de até 8 anos de prisão. Na última semana, a concessionária identificou gatos no consumo de um salão de beleza, um restaurante, um bar e uma residência, todos localizados no Parque da Cidade, na Gávea, zona sul do Rio. Na ocasião, 4 pessoas foram levadas para a delegacia a fim de prestarem esclarecimentos pelas contas da Light. Juntos, eles deixaram de pagar cerca de R$ 2.500 por mês.
E veja a seguir, Lionel Messi se tornou a segunda pessoa mais seguida do mundo no Instagram, com mais de 500 milhões de seguidores. E ainda, aluno de apenas 13 anos da rede pública de ensino de Santa Catarina ganhou medalha de bronze nas Olimpíadas Mundiais de Matemática. Há exatos 30 anos, o Plano Real é anunciado do Brasil. E uma nova caminhada econômica deu início em meio a uma crise inflacionária no país. A moeda é a mais duradoura desde 1942. Quem viu o anúncio do Plano Real no Brasil já passou dos 30 anos de idade. E essa história marcou e mudou definitivamente a economia brasileira, trazendo ativos até então desconhecidos na memória dos recentes brasileiros: a previsibilidade e estabilidade. A medida provisória que criava o Plano Real foi publicada há exatos 30 anos. A nova moeda foi o projeto ao cenário de hiperinflação na economia brasileira, quando o país chegou a registrar quase 2.500% ao ano. Segundo dados do Banco Central, a inflação de 1994, quando o Plano Real começou, estava em 916%. Já em 95, o índice atingiu os 22%. Desde então, o IPCA acumulado do ano passou de 9% em poucas ocasiões. Mas antes dela se tornar vívida, uma grande novidade foi a criação da Unidade Real de Valor, conhecida como URV. Ela valia R$ 647,50 ao ser criada em 1º de março e R$ 2.750 no dia de extinção e substituição pelo real em 1º de julho de 94. O então ministro da Fazenda da época, Fernando Henrique Cardoso, começou a preparar o plano no segundo semestre de 1993, quando equipes da pasta, do Banco Central e da Casa da Moeda dividiram o trabalho em 3 fases. Primeiro, o planejamento, iniciado em 93, tendo à frente o então ministro FHC e outros economistas. As universidades PUC, do Rio de Janeiro, e a UNB, de Brasília. Em seguida, os brasileiros passaram a conviver com a URV, a moeda da conta, que funcionava apenas dentro do sistema monetário, enquanto se alcançava o equilíbrio entre o valor da moeda e da hiperinflação. E, por fim, a chegada do real nas mãos dos brasileiros. As consequências foram vistas e vividas. Depois da domada da inflação, o consumo das famílias passou a ter impacto maior no crescimento do PIB, ajudando a puxar o crescimento da economia. Somente como exemplo, o consumo das famílias registrou um crescimento de 8,6% em 1995. Segundo economistas, o maior legado do Plano Real foi, sobretudo, a estabilidade monetária. Foi a mais bem-sucedida política macroeconômica que o país já teve. O plano dotou o Banco Central de instrumentos mais poderosos para combater a inflação, como a adoção do regime de metas para a inflação, que iniciou em 1999. Além disso, o real também deu oportunidade para as classes C, D e E a comprarem as coisas de forma parcelada. Inseriu milhões de brasileiros no mercado consumidor. Observamos que o que eles perdiam de salário por conta da inflação entrou para o consumo. Essa é a moeda brasileira mais duradoura desde 1942. E este é o ano de celebração dos 30 anos do real como moeda nacional, que conheceu 6 presidentes nesses 30 anos. Os do PT, Lula e Dilma, são levemente majoritários, pois ocuparam mais de 50% do tempo. FHC vem em seguida, com 26%, Bolsonaro com 13%, Temer com 7,8% e Itamar Franco com quase 2% do tempo. O envelhecimento dos pais é uma fase considerada cheia de desafios para os filhos, marcada por conflitos e dificuldades. Mas a participação dos jovens nessa fase pode ser fundamental para que tudo aconteça da melhor maneira possível. O número de pessoas com mais de 60 anos de idade passou de 32 milhões em 2022, uma marca que não para de crescer. E a estimativa é de que, com o passar dos anos, fique ainda maior. À medida em que a idade avança, os idosos acabam precisando ainda mais de um apoio.
Aquelas atividades simples do dia a dia acabam ficando mais complexas. Com isso, os pais recorrem ao auxílio dos filhos. O problema é que muitos jovens não estão preparados para lidar com esse período e experimentam níveis elevados de estresse e sobrecarga, principalmente quando existem questões de saúde. Mas esse cuidado é mais que necessário. Inclusive, existe um nome para definir esse senso de obrigação de estar ao lado dos velhinhos. É a responsabilidade filial, um dever do filho adulto de se tornar responsável pelos pais idosos. Mas para que a experiência não seja uma das piores, vai depender muito da forma em que o filho foi criado. Um dos principais desafios e motivos de briga está nos papéis que os pais e filhos assumem nessa fase da vida. De um lado, os filhos podem enxergar uma pessoa fragilizada, que precisa de cuidados e tentam proteger os seus pais. De outro, há uma pessoa que não quer perder a sua autonomia. Os pais podem até perceber que estão precisando de cuidados, mas muitas vezes são teimosos e têm dificuldade em aceitar isso. Nesse período, os idosos também enfrentam o sentimento de solidão, perda de sentido da vida ou até medo da morte. Justamente por isso, a relação com os filhos deve ser aberta para que tudo seja discutido e ambos entrem num acordo. Os especialistas afirmam que para preservar a autonomia dos idosos é importante respeitar as decisões dos mais velhos. Mas aquela inversão de papéis falada por muitos não deve acontecer. Eles já são experientes e com seus valores muito bem definidos. E é importante que tudo isso seja respeitado. Além disso, para que o envelhecimento aconteça de uma forma saudável, é necessário que tenham acesso a bons cuidados de saúde e qualidade de vida. Em qualquer um dos cenários, a presença dos filhos é importante, principalmente para que apoiem seus pais. E uma das principais formas para isso é incentivando que os idosos cuidem das doenças crônicas que costumam surgir nessa idade. Isso vai fazer com que eles vivam mais. E claro, com um sorriso no rosto. Os produtores brasileiros de manga e uva do sertão de Pernambuco e Bahia estão animados com o crescimento das exportações. O setor faturou cerca de 490 milhões de dólares no ano passado, mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais, batendo o recorde histórico do país. A exportação de manga foi responsável pela arrecadação de cerca de 312 milhões de dólares, mais que os 248 milhões e 700 mil dólares de 2021. Foram exportadas 266 mil toneladas, um aumento de 15% em comparação com 2022. Porém, em volume ficou 2,37% abaixo de 2021. A maioria da manga exportada pelo país no ano passado saiu dos estados da Bahia, responsável por mais de 47% da produção, e Pernambuco, que entregou 45%. As fazendas se concentram no Vale do São Francisco, no encontro dos dois estados. A expectativa do produtor, que teve que aumentar a equipe por causa da demanda, é que os preços continuem altos. A manga brasileira chega principalmente à Europa. No ano passado, 45% do envio foi para a Holanda, 18% para a Espanha, 6% para o Reino Unido e 4% para Portugal. Porém, o segundo país que mais comprou a manga brasileira foram os Estados Unidos, 18,35%. Já a uva de mesa exportada pelo Brasil é quase toda do Vale do São Francisco, cerca de 95%. Sai 68% de Pernambuco e 30% da Bahia. No ano passado, foram exportadas 73.200 toneladas, o que representa um aumento de 39% em comparação com o ano anterior. O recorde histórico foi em 2021, com 4% a mais. O recorde no faturamento também foi ultrapassado no caso das uvas. Em 2023, a receita foi de 178 milhões e 300 mil dólares, superando os 159 milhões e 600 mil dólares de 2021. A abertura de novos destinos deve aquecer o mercado brasileiro de frutas. A Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados afirma que deve ser anunciada nos próximos meses a comercialização de uvas para a China. O astro do futebol, Lionel Messi, passou dos 500 milhões de seguidores no Instagram e se tornou a segunda pessoa mais seguida do mundo na rede social. Curiosamente, o argentino está atrás apenas de seu eterno rival, Cristiano Ronaldo.
Campeão mundial em 2022 com a seleção da Argentina, Lionel Messi agora ostenta outra marca importante, mas dessa vez não é dentro das 4 linhas onde ele costuma brilhar, e sim nas redes sociais. O argentino se tornou a segunda pessoa mais seguida do mundo e ultrapassou a marca dos 500 milhões de seguidores. Esse número de pessoas que acompanham o Camisa 10 nas redes sociais é muito superior à própria população dos Estados Unidos, país onde Messi joga atualmente e defende as cores do Inter Miami. Curiosamente, ele está atrás apenas de outro jogador de futebol, o português Cristiano Ronaldo, que tem 622 milhões. Simplesmente 122 milhões de seguidores a mais do que o argentino. Parece que o posto de pessoa mais seguida do Instagram será de Cristiano Ronaldo por um bom tempo. Um aluno de apenas 13 anos da Rede Pública de Ensino de Criciúma, em Santa Catarina, representou o Brasil nas Olimpíadas Mundiais de Matemática e levou a medalha de bronze. Criciúma comemorou hoje um feito histórico através da matemática. Isso mesmo, o Brasil hoje conquistou a sua medalha de bronze na categoria G7 para alunos de 13 anos nas Olimpíadas Mundiais de Matemática. O aluno Lucas Zeferino Gione, do Colégio Hercílio Amante, aqui do distrito do Rio Mãe, dentro do município de Criciúma, foi quem conquistou esse feito. Ele realizou a prova dentro da sua categoria em 90 minutos com questões super difíceis. É claro, é uma Olimpíada Mundial, com representantes de várias localidades do país, assim, claro, como do mundo. O Lucas, ele é estudante regular do município e também faz parte do núcleo do Clube de Matemática, onde os alunos em contraturno escolar fazem aperfeiçoamento de algumas matérias. Aqui no município, além do Clube de Matemática, tem o Clube de Física, o Clube também de Astronomia, alguns núcleos que fazem com que esses alunos se foquem ainda mais no estudo. O município, claro, está em festa, a Secretaria de Educação também, na expectativa do final de semana, esses alunos retornarem ao município e terem aí a sua comemoração devida com essa medalha, essa conquista para a educação nacional através do Lucas aqui de Criciúma. Lembrando também que a própria escola recebeu mais uma menção honrosa em outro aluno participante da competição. Ao todo, foram 8 desse núcleo escolar que foram representar o Brasil e o Estado nessa competição. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Boa noite e fique na paz. Tchau.